Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4 e 5, por favor. Essa é, se eu não estou enganado, a terceira vez que eu prego em Apocalipse, desde que cheguei aqui. Já dá para ver que eu amo o Apocalipse. De fato, apesar de toda a Bíblia ser rica, eu tenho um carinho especial pelo livro do Apocalipse. É um livro que me emociona, que me apaixona e que traz uma mensagem tão profunda, tão bonita, tão linda, de refrigério, de tranquilidade, de segurança na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 4 e 5. Eu gostaria, na verdade, de falar sobre um versículo específico do capítulo 5. Contudo, antes, eu quero fazer um resumo desses dois capítulos 4 e 5 para que possamos nos situar quanto ao texto que realmente eu quero me deter nele. Esses dois capítulos são os capítulos que eu julgo os mais importantes do livro do Apocalipse. Porque eles nos colocam na situação certa para entendermos a história. Esses dois capítulos nos apresentam algo que vai aparecer em todo o livro: o trono de Deus. João é levado até um local onde está o trono de Deus. E é deste trono de Deus, em todo o livro do Apocalipse, que vão sair as ordens. É onde toda a história se realiza, onde toda a história é comandada, é guiada, é dirigida. Vocês viram na passagem do capítulo 19 que nós lemos no início dessa reunião, em que se fala de novo do trono. Tudo volta-se para o trono, e tudo do trono provém. Portanto, essa passagem do capítulo 4 e 5 nos coloca no ponto em que Deus é visto como o soberano, o todo-poderoso, o Senhor da história. Que não há absolutamente nada em toda a história humana que fuja ao controle de Deus. A mensagem do Apocalipse é uma mensagem que tem sido perdida pelas pessoas porque elas leem o Apocalipse e ficam preocupadas com os detalhes dos símbolos apresentados. As pessoas leem e ficam ali perdidas, querendo entender o significado daqueles personagens estranhos que aparecem, dos números, dos cenários, dos eventos, e lendo e preocupando-se em entender essas coisas, elas acabam perdendo a essência do livro, que é a mensagem. Portanto, apenas para te dar uma dica bem simples para o entendimento melhor do Apocalipse, ao lê-lo, não se preocupe com esses detalhes dos símbolos, dos animais, das cabeças, dos chifres e de tudo mais que aparece como simbolismo ali. Olhe para a mensagem. Olhe para a declaração que é feita naquele texto, não para a descrição de eventos e personagens. Olhe para declarações que são feitas com clareza e que nos trazem, portanto, a mensagem. Fazendo assim, você já receberá muito daquilo que é a mensagem do Apocalipse, sem se perder naqueles detalhes, muitas vezes mirabolantes e impossíveis de serem entendidos. E qualquer tentativa de identificar aqueles cenários, aqueles personagens com personagens da história real, acaba sendo totalmente tolo, descabido, e se verifica rapidamente o erro de tal tentativa. Portanto, eu jamais perdi meu tempo tentando fazer essas identificações ou fazer profecias baseadas em texto do livro do Apocalipse, porque isso não tem o menor valor. Transformam-se naquilo que popularmente chamamos de profetadas, porque não se realizam, porque são realmente descabidas. Esse texto, capítulo 4 e 5 do Apocalipse, nos mostram que nós podemos confiar nessa mensagem que foi passada para os nossos antepassados, para aqueles aos quais João escreveu este Apocalipse, que Deus está no controle de todas as coisas. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se a igreja naquele momento estava sendo duramente perseguida, muitos estavam sendo mortos por sua fé. Não importam as circunstâncias da existência deles, eles estavam recebendo da parte de Deus a mensagem de que do trono de Deus tudo está sob controle. Tudo está sendo cuidado, tudo está sendo dirigido e tudo será levado a bom termo. Não existe
Em hipótese alguma, a ideia tão errônea, trazida pela igreja de uma luta entre Deus e o diabo. Deus não está nessa guerra contra o diabo. Tem tanta gente que coloca um embate entre Deus e o diabo, que muitas vezes parece até que Deus está perdendo a luta. Se fosse o UFC, o diabo já tinha jogado Deus no chão e já estava para finalizar. Não, não existe essa luta. Deus não guerreia contra o diabo. Aliás, o diabo não é nada, é um verme. É um nada. A propósito, lá no final do livro do Apocalipse, quem pega o diabo pelo colarinho, quem dá nele uma gravata, quem bota ele no chão e finaliza, não é Deus, não é Jesus, é um anjo. Basta um anjo para o diabo. Deus não se envolve nessa lutinha boba com o diabo. O diabo é um servo, e um servo já derrotado. Ele não terá que ser vencido, ele já foi vencido. E ele sabe que já foi vencido. É tudo uma questão de desenrolar-se a história. E esse capítulo 4, especialmente, vai nos mostrar um Deus que, sendo soberano, poderoso, sobre tudo e sobre todos, é um Deus misericordioso. Enquanto age com justiça, enquanto age na história, dirigindo e derrotando aqueles que opõem-se, esse Deus é um Deus cheio de graça, cheio de misericórdia, cheio de bondade. E diante dele estão todos os seres, toda a humanidade, toda a criação está diante dele, representados ali pelos 4 seres viventes. Nesse capítulo 4 eu queria apenas ler os últimos versos, que diz, versos 9 e 10, toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, olha aqui uma declaração, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esses 24 anciãos, representando todo o povo de Deus redimido, todo o povo de Deus lavado pelo sangue de Jesus, do Cordeiro, e que tinham tronos que estavam diante do trono de Deus, e que tinham recebido a coroa da vida, a coroa da justiça, aquela mesma coroa da qual o apóstolo Paulo diz que estava reservada a ele e a todos quantos amam a vinda do Senhor. O apóstolo Paulo disse isso a Timóteo: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará, e não somente a mim. E de novo ele fala de nós, mas a todos quantos amam a sua vinda. Nós receberemos a coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa da vitória, a coroa da redenção. Mas veja que nesse texto, os 24 anciãos pegam a coroa, cada um pega a sua coroa e lança a coroa diante do trono, aos pés daquele que está sentado no trono, como dizendo: tudo aquilo que recebemos, nós o recebemos por tua graça, por tua misericórdia, e tu és digno dessa coroa. Essa coroa é tua e não nossa. Se nós a temos por tua graça, por tua bondade, porque só tu, de fato, és digno dela. E assim, tudo aquilo que nós damos, nós recebemos, nós apresentamos de volta ao Senhor, por gratidão, por reconhecimento de sua graça, da sua glória, do seu poder. E vem o capítulo 5. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse:
não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. O livro selado com 7 selos. A história, toda a história humana, o desenrolar da história selada. E não havia uma única pessoa digna de abrir esses selos e de guiar a história, fazer a história, liderar a história, redimir a história, libertar a história. Ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não se encontra ninguém que possa tomar nas mãos a história humana e guiá-la, e liderá-la, e libertá-la. Não há. Muitos homens no decorrer de toda a história têm tomado para si tentado tomar para si esse poder. A libertação da história, a liderança da história, o domínio da história, o controle da história jamais estará nas mãos de homens. Se nós confiamos em sistemas de governo como sendo aqueles que podem libertar a história humana, estamos totalmente enganados. E os nossos amigos do norte da América acham que a democracia é a solução para o mundo islâmico e tentam impô-la à força. Estão tão enganados. Nenhum sistema é capaz de controlar, dirigir e libertar a história. Nenhum político, nenhum homem, nenhum partido. As nossas esperanças quanto à nossa história, a história humana e a transformação da história humana não estão em homens, não está em homens, não está em sistemas, não está em governos, não está em ninguém em nenhum outro lugar. E aqui João se vê diante desse livro selado, e no livro do Apocalipse nós vamos observar que esse livro selado e tendo os seus selos abertos, descortina toda a história. O antes, do ponto de vista de quem estava escrevendo, João, revelando coisas que já tinham acontecido na história. Coisas que estavam acontecendo naquele momento em que ele escrevia, coisas que aconteceriam no futuro. Toda a história está nesse livro, selado com 7 selos. E enquanto João chorava, um dos anciãos diz a ele: não chore, porque alguém foi encontrado digno de dirigir essa história. E ele diz que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele é o filho de Davi, como nós bem sabemos. E ele é digno de abrir o livro não para vencer, mas porque venceu. Porque com seu próprio sangue ele recebeu o poder para isto. Pelo seu próprio sangue ele venceu e ele redimiu a história. Por isso ele pode tomar nas suas mãos. E diz o verso 6: depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono. Pense nessa imagem. Há um trono no qual está assentado Deus Pai. E diante desse trono, no centro do trono, está o cordeiro, que é Jesus, que parecia ter estado morto, mas estava vivo, ressurreto, em pé, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. À volta do trono e do cordeiro, temos os 24 anciãos e os 4 seres viventes rodeando-os. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra, que perscruta toda a história, toda a humanidade, toda a realidade, toda a verdade, todo o coração, todo o segredo, todo o mistério. O Espírito de Deus. Ele se aproximou, diz o verso 7, e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. O Cordeiro tomou a nossa história em suas mãos. Sendo nós indignos de redimi-la, ele a redimiu por nós. Ele tem o livro nas mãos. Ele tem a história nas mãos. Ele tem tudo em suas mãos. Por isso nós podemos ficar seguros, tranquilos, de que tudo está muito bem cuidado. Não há o que temer. Não há por que perder a esperança. Não há por que nós nos desfalecermos por causa de lutas, de problemas. A nossa vida, a nossa história, a história da humanidade
está nas mãos do único que foi achado digno de abrir os selos. Mas eu quero seguir rápido, porque eu quero parar naquele texto que eu gostaria realmente de me deter nele. Ao recebê-lo, diz o verso 8, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Preciso parar um pouquinho nisso aqui. As nossas orações não passam desapercebidas diante do nosso Deus, não. Embora muitas vezes nós oramos e parece que Deus se fez surdo às nossas orações, aqui nos diz que os 24 anciãos, eles estavam com taças de ouro cheias de incenso, que são as nossas orações. As nossas orações são apresentadas diante de Deus. As nossas orações feitas em nome de Jesus, de acordo com o Espírito de Jesus, chegam a Deus e são apresentadas a Ele, e Ele as atenderá uma a uma. Ou tu acha que não? Sim, Ele atenderá uma a uma das nossas orações. Por o que você está orando? É por saúde que você está orando? Você está com algum problema de saúde? Nós temos a nossa querida Camila Silva, pela qual oramos agora e desejamos a cura dela aqui em vida. Mas essa nossa oração será atendida, pois haverá um dia que não haverá nenhuma doença. Nenhuma doença. Você está orando por paz porque o seu coração está em guerra? Essa sua oração será atendida. Porque haverá um dia em que não haverá mais guerra, não haverá mais lágrimas, não haverá mais depressões, estresses, ansiedades. Haverá um dia que tudo isso será passado. Você está orando por o quê? Por dinheiro? Está difícil pagar as contas do mês? E você está orando por recursos financeiros? Não se preocupe. Sua oração foi ouvida. Você andará em ruas de ouro. Você terá um palácio. Você habitará no céu. Você habitará para sempre na presença de Deus. A sua oração será ouvida. Ela pode não ser ouvida aqui, mas certamente ela será ouvida para todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A questão de nós todos é que somos extremamente imediatistas. Nós queremos para ontem. Nós não conseguimos livrar-nos, libertar-nos desse emaranhado de confusões, de problemas, de situações, de desafios, de sonhos, de projetos que nós temos aqui. E mal conseguimos enxergar ali. Quanto mais lá. Quanto mais vivermos aqui olhando a eternidade. Quanto mais vivermos aqui olhando aquilo que é invisível. Aquilo que os olhos não podem alcançar, aquilo que as mãos não podem apalpar. Mas o chamado do Evangelho para nós é para nós vivermos aqui com os pés no chão, caminhando nessa terra, sujando os nossos pés, tropeçando, caindo, levantando, mas sempre com os olhos lá. Sempre com os olhos onde todos os nossos sonhos, conforme o Evangelho, são realizados. Onde nossas orações e os nossos clamores são ouvidos. Como diz o escritor aos Hebreus. Desembaraçando-nos de todo o peso, nós andamos olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aquele que tem o livro nas suas mãos, a nossa história nas suas mãos. As nossas orações, portanto, fique tranquilo, todas elas feitas em nome de Jesus, conforme o Espírito do Evangelho, são ouvidas e atendidas e recebidas diante do Senhor. E diz o verso 9 que eles cantavam um cântico novo. Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto, e com teu sangue compraste para Deus gente de toda a tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Deixemos esse versículo para uma outra oportunidade, falarmos apenas sobre ele, porque há muito nesses dois únicos versículos 9 e 10. E vamos partir para a frente. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Observem essa cena agora, mudou um pouco. Temos ao centro o trono e o cordeiro. Em volta deles, um círculo menor,
formado pelos 4 seres viventes e os 24 anciãos. Agora nós temos um círculo atrás deles, maior, formado por milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono e os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há. Mudamos o cenário mais uma vez, e agora aumentamos aqueles que estão ali cantando. Todos esses seres descritos no verso 13 cantavam: aquele que está assentado no trono e ao Cordeiro, sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todos sempre. Os 4 seres viventes disseram: amém. E os anciãos prostraram-se e o adoraram. O versículo que eu quero me deter é esse 12. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder. Como assim? Digno de receber poder? Que poder que é que ele pode receber? Ele não é o El Shaddai Todo-Poderoso? Há algum poder que ele possa receber? Mais? Digno de receber riqueza. Ele não é o dono do ouro e da prata? Como assim? Digno de receber riqueza? Ele precisa de riqueza? Ele é o dono, o criador de todas as coisas. Digno de receber sabedoria. Falta-lhe alguma? Ele não é a fonte de todo saber, de toda sabedoria. Todo dom perfeito, toda sabedoria vem do alto, do Pai das luzes, diz Tiago. Ele é digno de receber força. Ele com o sopro da boca destrói a tudo. Que força que ele é digno de receber? Ele não precisa dela. Ele a tem toda. Não há nenhuma força que não venha dele. Honra. Ele é a honra em essência. Glória. Ele é o que refugie em glória. E louvor. O que significam essas palavras? Elas não foram ditas para ele, senão para nós. É para mim que elas foram ditas. Eu não tenho todo o poder. Eu não tenho toda a sabedoria. Eu não tenho toda a força. Eu não tenho glória, não tenho louvores. Tudo aquilo que tenho sobre essas coisas, eu as recebo como dádiva, como dom. E devo oferecê-las todas a Ele. Ele é digno de receber das minhas mãos. Ele é digno de receber da minha vida todas essas coisas. Ele não precisa de nenhuma delas, pois Ele é a fonte de todas. Mas sendo eu pequeno, ínfimo, sendo eu apenas um portador miserável, às vezes, de um pouquinho dessas coisas, eu ofereço àquele, eu dedico àquele, eu devolvo àquele que é digno de receber das minhas mãos absolutamente tudo isso. Esse texto é um chamado a nós, a todos esses seres que cantam, que clamam, que entoam aqui dizendo: Tu és digno de receber das nossas mãos. Tu és digno que nós ofereçamos a Ti. Tu és digno que nós ofertemos a Ti. Tu és digno que nós nos dediquemos tudo isso a Ti. Portanto, olhando para cada um desses itens aí, dizendo que o Cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, nós todos durante a vida recebemos poder em uma outra medida. Alguns recebem poder gigantesco.
como reis, presidentes, magistrados. Outros de nós talvez recebam autoridade, apenas a autoridade de pai e de mãe, mas é poder, é autoridade. Às vezes recebemos autoridade e poder nas mais variadas esferas da nossa existência, em que Deus nos coloca e nos permite ter essa autoridade, ter esse poder sobre pessoas, sobre situações. Então todos aqueles que são revestidos de tal autoridade, que são revestidos de tal poder, são chamados a dedicar esse poder, a oferecer esse poder àquele que é digno de receber todo esse poder. O exercício desse poder é exercido em nome de Cristo, é exercido em nome do Cordeiro que foi morto, e é digno que então eu ofereça a Ele aquilo que dele eu recebi como autoridade, a fim de exercer essa autoridade de forma digna do nome dele, a fim de exercer essa autoridade em benefício do outro, jamais em benefício próprio, jamais para a opressão, jamais para o roubo, jamais para pisar nos demais sobre os quais temos autoridade. Mas é uma autoridade que será exercida em amor, uma autoridade que será exercida em serviço ao próximo. Essa é a autoridade que dedica a Deus tal poder. E esse é o chamado para nós, porque Jesus é digno que a gente ofereça a Ele esse poder. Qual é o poder que Deus tem dado a mim e a você? Por menor que seja tal autoridade, que seja tal poder, nós temos exercido tal poder em honra ao nome de Jesus, como servos daqueles que estão sob nossa autoridade, aqueles que têm tido autoridade dada pelo povo, não entendem que na verdade tal autoridade lhes vem de Deus, e ao exercerem tal autoridade política para benefício próprio, mesmo aqueles da tal chamada bancada evangélica, não sabem que na verdade servem ao seu próprio ventre. Se dedicassem esse poder a Jesus, a nossa sociedade seria totalmente diferente daquilo que é aqui no Brasil. Mas o texto diz que Ele é digno de receber também a riqueza, toda a riqueza. Ele é o Senhor do ouro e da prata, nada Ele precisa, mas tudo a Ele nós dedicamos. E aqui temos que tomar um pouco de cuidado devido à mentalidade evangélica estelionatária que nós temos hoje, instalada em nosso país e na verdade em todo o mundo. Que ao observar tal coisa, que Ele é digno de receber a riqueza, já passem a dizer: trago então todos os dízimos à casa do tesouro, porque Ele é digno de receber todo o seu dinheiro. Não é nada disso que aqui se diz. Ele é digno de que tudo aquilo que nós recebemos como bens materiais, dinheiro, ou quaisquer outros bens, que sejam usados de tal forma que o nome dele seja honrado. Que o dinheiro que recebemos seja usado de forma que dignifique o nome dele. Seja usado em coisas que honrem o nome dele, que honrem o evangelho. Que o dinheiro que nós usamos seja usado para, que nós recebemos, seja usado para repartir, para ajudar o necessitado, para ajudar o que não tem. E nós todos somos convidados a trabalhar, como disse o apóstolo Paulo, cada um trabalhe com suas próprias mãos para ter com que se sustentar e ajudar o necessitado. E todo o dinheiro que nós temos, 100% dele é do Senhor. Todo o dinheiro que nós ganhamos, 100% dele tem que ser dedicado a Deus, ainda que nós peguemos apenas uma parcela, um pouco desse dinheiro e especificamente o ofertemos para causas diretamente ligadas à pregação do Evangelho, como fazemos aqui. E devemos fazer de coração, como gratidão, como reconhecimento de que Ele é digno, que até o dinheiro a gente dedica a Ele. Tudo é botar a mão no bolso e santificar o bolso. É não colocar o coração no dinheiro. Quando somos avarentos, nós não estamos dedicando o dinheiro ao Senhor, porque somos escravos dele. Jesus é digno, o Cordeiro que foi morto, é digno que nós nos libertemos de toda essa escravidão ao dinheiro e o dediquemos a Ele, não importa se temos muito ou pouco, e nos contentando com o que tivermos, e não colocando no coração no dinheiro, e dispostos a ajudar aqueles que menos têm, nós estaremos dedicando esse dinheiro ao Senhor. Ele é digno de receber sabedoria. Ainda que vejamos essa sabedoria
como a capacidade de reação, aquele equilíbrio psicológico que nos permite avaliar situações adversas e respondermos a ela com rapidez, com equilíbrio, com bom senso. Ou se vejamos essa sabedoria como o acúmulo do conhecimento, o saber adquirido pelo estudo, adquirido pela dedicação às ciências. Se nós quisermos falar de sabedoria em termos da inteligência, Jesus é digno de que nós ofereçamos a Ele a sabedoria. Que nós não usemos tal sabedoria, que nós não usemos tal capacidade tão somente para trabalharmos aquilo que nos atende. Que nós não usemos tal sabedoria apenas para desenvolvermos os nossos negócios, para aprendermos e para conseguirmos realizar grandes feitos, para sermos pessoas notáveis no âmbito no qual nós trabalhamos. Que sejamos reconhecidos pelas notas que tiramos, pelos concursos nos quais fomos aprovados. Por que é que nós não pegamos essa sabedoria e dedicamos ao Cordeiro para o serviço dele? Por que nós não gastamos o tempo pensando, examinando, analisando como é que podemos ser úteis, como é que podemos servir, como é que podemos desenvolver, como é que podemos ser criativos com aquilo que diz respeito ao Evangelho, da graça, da reconciliação, do Cordeiro que derramou o seu sangue e nos enviou ao mundo para anunciar isso. E tendo tal chamado para anunciarmos o Evangelho, tendo tal vocação de sermos sacerdotes de Deus, reino de Deus aqui na terra, embaixadores do Evangelho da reconciliação, por que é que nós dedicamos nossa sabedoria, nossa inteligência, nossa capacidade de avaliação, de reação às mais adversas situações e não trazemos isso de tal forma que honre o nome de Jesus? Mas nós normalmente fazemos tudo isso para o nosso próprio benefício. Ele diz que Ele é digno de receber toda a força, todo o meu empenho, todo o meu esforço, toda a minha dedicação. Ele é digno de que eu aplique a minha energia para Ele. Ele é digno de que ao botar a mão na massa, em tudo aquilo que eu fizer, em tudo aquilo que eu gastar a minha energia, em tudo aquilo que eu gastar a minha força, tudo isso esteja voltado para a honra do nome dEle. Sejam coisas que glorifiquem o nome dEle, sejam coisas das quais nós possamos apresentar a Ele com alegria, sabendo que são coisas que não o desonram. Ele é digno de receber todo o nosso empenho, toda a nossa força, todo o nosso esforço. E nós, sabe o que fazemos? Ficamos de braços cruzados. Nós não nos dedicamos. Nós não trabalhamos. Sim, nós somos chamados a trabalhar, não para barganhar. Observe que todo esse texto aqui está nos chamando a realizar coisas, a dedicar-lhe coisas. Não para recebermos a salvação, mas porque já recebemos. Ele já venceu. Ele já nos comprou. Então nós fazemos tudo isso, não para conquistarmos algum benefício da parte dele. Trabalhamos não para ganhar pelo trabalho realizado. Trabalhamos como gratidão. Como o escravo que, tendo sido comprado, e imediatamente após ser comprado, recebeu a carta de alforria, dedica-se, escraviza-se voluntariamente, com alegria, ao seu Senhor, que tendo-o libertado, livrado, liberado para ir, ele prefere ficar aos pés do Senhor que o libertou. É assim que é. E portanto, trabalhamos, servimos, exercitamos, nos envolvemos, nos colocamos disponíveis para o trabalho, porque o trabalho do Senhor não será em vão. O trabalho que realizamos para o Senhor jamais será em vão. E Ele é digno de que nós dediquemos a Ele toda a nossa força, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço. Ele é digno de receber também a honra. Ah, sim. Ele é digno de que eu seja uma pessoa honrada. Ele é digno de que eu seja uma pessoa pura. Ele é digno de que eu me guarde puro das impurezas.
do pecado. Ele é digno que eu fuja do pecado. Ele é digno de que eu não queira viver no pecado. Ele é digno de que eu apresente a Ele uma vida honrada, uma vida justa, uma vida pura. Não por moralismos, não para satisfazer a média moral, não para satisfazer as exigências religiosas, que são hipócritas e não têm poder nenhum contra a sensualidade, como diz o apóstolo Paulo, mas apenas para poder dedicar a Ele que entregou a sua vida por mim. Então Ele é digno de que eu apresente a Ele uma vida honrada. Ele é digno de toda glória. Disse Jesus: para que vejam as vossas boas obras, brilhe diante deles a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Jesus é digno de que através da minha vida, através dos meus atos, através das minhas obras, Ele seja glorificado. Resplandeça a glória de Deus através da nossa vida. Que as pessoas com as quais nós convivemos, no decorrer dessa nossa convivência, no decorrer dos dias se passando enquanto caminhamos com elas, elas vejam em nós a glória de Deus e que os nossos atos, a nossa vida, resplandeça a glória de Deus. E Ele seja glorificado. Jesus é digno de receber toda a glória. E concluindo, Ele é digno de receber o louvor. A palavra louvor é a mesma usada para elogio. Ele é digno de receber elogio. E sabe de uma coisa? Ele gosta. Jesus é digno que a gente o exalte. Jesus é digno de que a gente levante a voz e declare nosso amor. Declare nossa gratidão. Declare nossa alegria pela obra realizada na cruz do Calvário. Ele é digno de que eu o exalte, que eu o louve, que eu manifeste o louvor a Ele com alegria, como diz o texto lá do capítulo 19 que nós lemos. É bom que nós nos alegremos e louvemos e exaltemos o nome dEle, que nós o aplaudamos, que nós nos regozijemos por causa do que Ele fez. E Ele é digno então que eu o aplauda. Ele é digno que eu ofereça a Ele a minha gratidão, a minha declaração de amor, de dizer: Jesus, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. De dizer para Ele como é bom tê-lo comigo, obrigado por ter me aceito. Obrigado porque o Senhor me comprou, eu era escravo e o Senhor me comprou. Quantas vezes nós passamos uma vida inteira e não temos coragem de falar isso. E não falamos isso. Fazemos tantos elogios a tantas coisas tolas, triviais, passageiras. Mas não exaltamos o nome de Jesus em nosso coração e nem nos nossos lábios. Ele é digno de receber o nosso louvor. Se Ele é digno de receber tudo isso, o chamado para nós hoje é que nós ofereçamos tudo isso a Ele. E o bom é saber que, embora nós falhemos no ofertar todas essas coisas, Ele não nos rejeita. Ele já venceu. Ele já nos amou. E nos amou e nos amará até o fim. Ele não deixará de nos amar se nós falharmos em oferecer essas coisas a Ele. Ele conhece nosso coração. Ele sabe que somos pó. Ele sabe que somos pecadores. Ele sabe que somos criancinhas mimadas. Ele sabe que nós não sabemos nada. Ele sabe que não entendemos nada. Ele sabe que a gente ouve e se esquece rapidamente. Ele sabe. E Ele conhece nosso coração. Ele sabe quais os corações que são dele. Ainda que falhem. Ainda que tropecem. Ainda que andem por aí, caindo e levantando, caindo e levantando. Por isso, nós podemos fazer como os anciãos e como os seres viventes. Amém, disseram eles, e se prostraram e o adoraram. É assim que somos chamados a fazer. Vamos cantar?
ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele dedicamos o louvor. Vamos ficar em pé e vamos louvá-lo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E agora, meu querido irmão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão e as consolações tão ternas do Espírito Santo estejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém. Amém.